Como nós bem sabemos, os presidentes são figuras de extrema importância para os países, mas muitos desses chefes de estados acabam mantendo a sua vida privada mais reservada. Por acaso você já teve curiosidade de saber como são as casas dos ex-presidentes de um dos países mais importantes do mundo, os Estados Unidos? Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. E agora confira casas particulares de ex-presidentes. A casa de Obama. Durante o mandato, os presidentes do país norte-americano vivem na conhecida Casa Branca, mas é claro que esta não é a residência deles para sempre. Vamos começar a nossa lista pelo 44º presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Ele e a família adquiriram uma casa particular em 2016, após o fim do seu mandato como presidente do país. A residência escolhida por eles fica no bairro Kalorama, em Washington, capital do país. Segundo algumas fontes, a família estaria gastando cerca de $22 mil mensalmente para manter a nova casa. E conforme podemos ver nas imagens, a casa é bem menor do que a Casa Branca, mas ainda assim é uma belíssima casa. A casa possui nada menos do que 9 quartos no total e, na verdade, pertencia a Bill Clinton, ex-secretário de imprensa. Esta residência sofisticada teria sido construída no ano de 1928 e Bill a comprou em 2014 por nada menos do que $5 milhões. Embora a família Obama fosse de Chicago, eles resolveram permanecer na capital do país após o fim do mandato presidencial e, para isso, é claro que eles precisavam de uma casa para se estabelecerem na cidade. Donald Trump. Como muitos sabem, Trump é um conhecido empresário e antes mesmo de ser presidente dos Estados Unidos, ele já possuía uma fortuna bastante generosa. E é claro que a casa de Trump estava à sua altura, com toda certeza não sendo tão luxuosa e importante quanto a Casa Branca, mas ainda assim tendo o seu valor. A sua residência fica no estado da Flórida e custou nada menos do que $10 milhões. Mas além deste investimento de compra, Trump ainda investiu $milhões em melhorias e reformas na casa para deixá-la como ele queria. No ano de 1993, por conta de alguns problemas financeiros, o ex-presidente acabou tomando uma parte da propriedade em um campo de golfe, mas este clube não aceita qualquer associado e os valores para manter uma associação são bastante altos. Eu nem preciso dizer que a casa é extremamente luxuosa, apenas assistindo às imagens é possível tirar esta conclusão. George Washington. A casa do ex-presidente norte-americano George Washington fica no condado Fairfax, na Virgínia. Está localizada em um monte e, bem, não existem muitas palavras para descrever a beleza da localidade. A casa foi construída pelo pai do primeiro presidente norte-americano no ano de 1734 e a casa foi alugada por muitos anos. Foi apenas em 1761 que George Washington se tornou proprietário novamente da propriedade. Com o passar dos anos, a casa foi sendo melhorada e a sua versão final possui nada menos do que 21 quartos. A casa possui 11 mil metros quadrados. Será que esta pode ser uma residência que concorre com a tradicional residência dos presidentes americanos, que é a Casa Branca? Bem, veja as imagens e tire as suas próprias conclusões. Bill Clinton. A próxima casa da nossa lista é a residência onde vive o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. O fim do seu segundo mandato em 1999 o obrigou a sair da Casa Branca para abrir espaço para um novo presidente dos Estados Unidos. E então ele e sua esposa procuraram uma nova residência para onde se mudaram e acabaram encontrando uma bastante interessante. A residência fica em um vilarejo em Westchester County, New York, e segue um estilo colonial. A propriedade é muito bonita e foi comprada por nada menos do que $1,7 milhões na época. Mas atualizando os números, o valor da casa passa dos $2 milhões. Mas a propriedade escolhida pelo casal não é uma construção nova, tendo sido construída em 1899. Ainda assim, é uma propriedade que possui 5 quartos e 4 banheiros, um número bastante relevante para o seu valor. Além disso, a casa conta com uma belíssima piscina ao ar livre, bastante charmosa, mas não tão luxuosa quanto outras casas citadas nessa lista. Uma coisa bastante curiosa é o fato da casa possuir um celeiro que já abrigou profissionais do serviço secreto norte-americano. Nada mal, né? E a segurança desta residência é um dos seus pontos fortes. Toda a propriedade é cercada por um alto muro. Por conta disso, é difícil ter acesso às imagens do lado de dentro da propriedade. Mas aqui, nós podemos ver alguns fragmentos que nos ajudam a conhecer a casa de Bill e Hillary Clinton. Abraham Lincoln. É claro que Lincoln não poderia ficar de fora dessa lista. A sua residência, ele comprou uma pequena casa de campo quando ainda era legislador estadual. O prédio teria sido originalmente construído em 1839 e foi a única propriedade que o ex-presidente possuía em sua vida. E ele comprou a casa por apenas $1.500, mas é claro que o valor na época não era tão baixo quanto parece hoje em dia.
Ainda assim, ajustando o valor para hoje, ele teria comprado a propriedade por cerca de $53 mil. Nada mal para uma casa como esta, né? Inicialmente, a casa era bastante pequena e não tinha nada de muito especial, mas Lincoln foi se aprimorando com o passar dos anos. Assim, a casa de 6 quartos passou a ter 12. Após a morte do ex-presidente, a casa acabou ficando para o seu filho Robert, que acabou doando a casa para o estado de Illinois no ano de 1887. Mas para a realização da doação, Robert exigiu que a casa fosse aberta para visitação do público, o que aconteceu, é claro. George W. Bush. Por último, temos a casa do ex-presidente George W. Bush, que foi o 43º presidente dos Estados Unidos. A casa de Bush fica no estado do Texas e trata-se de um rancho contando com uma extensão de terra enorme. Segundo relatos, a casa do ex-presidente teria custado $1,3 milhões na época da sua compra. Toda a construção é luxuosa, sendo conhecida por muitas pessoas como as Capelas das Pedras por conta da sua aparência. E a construção não fica restrita à parte interior. Na propriedade também é possível encontrar uma bela piscina que chama a atenção. Vendo as imagens, nós temos a impressão de que a localidade é bastante tranquila e pacata. Quem não gostaria de viver em uma casa assim, né? A piscina fica em meio a algumas árvores, dando um ar ainda mais relaxante. Além disso, há uma espécie de trilha para os ciclistas na propriedade. Para quem gosta de esportes, é um lazer e tanto, né? E não para por aí não. Se você gosta de pescar, a propriedade de Bush possui ainda um lago, onde havia nada menos do que 30 mil peixes para captura. E aí, curiosos, curtiram o vídeo de hoje? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe pra geral, pra você ficar por dentro também de tudo que acontece aqui. Não acredita nisso, né? E que tal fazer uma maratona curiosa? Tá aparecendo na sua tela 2 vídeos que recomendamos você assistir. Eu tô esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!